Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Ecodesign. O tema da nossa aula de hoje é sobre tipografia textual. Você sabe o que é isto? Eu vou explicar para vocês dois conceitos básicos que vocês precisam saber sobre tipografia. Fonte tipográfica é o conjunto de caracteres tipográficos, ou seja, as letras que apresentam o mesmo formato, as mesmas características e mantêm o mesmo tamanho. Por exemplo, temos as fontes Arial, Roma, Verdana, dentre muitas outras. E família tipográfica? Família tipográfica é o estilo que você vai formatar a sua fonte, a sua letra. Ela pode ser em negrito, pode ser uma fonte itálica, uma fonte sublinhada, que são as variações estilísticas de determinada fonte. Agora que vocês já conhecem um pouquinho sobre a importância de estudar a tipografia textual, eu vou explicar para vocês as características dos tipos de fontes. As fontes podem ser divididas em 4 grupos de acordo com as suas características. Contudo, existem 4 tipos de fontes fundamentais que deixam mais clara a importância de estudarmos a tipografia. São elas: as fontes serifadas, as fontes não serifadas, as fontes manuscritas e as fontes black letters. As fontes serifadas. Geralmente, as fontes serifadas são utilizadas em textos longos e corridos, pois elas guiam o olhar do leitor, fazendo com que este leia as palavras completas e não apenas as letras isoladamente. Estas fontes causam este efeito de prolongamento final e deixam a impressão de união das letras e palavras. Como exemplo destas fontes, temos Times New Roman, Garamond, Bodoni, Didot e Caslon. Esse tipo de fonte transmite seriedade e é muito utilizada por empresas que querem demonstrar respeitos e valores tradicionais. As fontes não serifadas são aquelas fontes que não possuem serifas, ou seja, não possuem aqueles tracinhos no final da letra. Elas são conhecidas também como sans serif ou sem serifa. São recomendadas para títulos, anúncios ou textos que serão vistos principalmente no monitor, pois transmitem clareza, leveza à organização. Elas chamam a atenção para cada palavra e não para o texto por inteiro. Atraem o leitor de forma mais impactante. Alguns exemplos de fontes sem serifa são Helvética, Arial, Optipa, Cabel, dentre outras. Vejamos este anúncio. Como o objetivo é somente chamar a atenção e trazer uma certa leveza, as fontes utilizadas não têm serifa. Vejamos a logomarca do Google também. Ela não tem serifa porque ela só quer chamar a atenção e geralmente é vista apenas na tela do monitor. As fontes manuscritas são, na maioria das vezes, utilizadas em trabalhos gráficos como os convites, pois são tradicionais. Elas buscam transmitir, reproduzir a mesma forma que a escrita humana. Passam a mensagem de elegância, classe, antiguidade. As fontes do tipo script são mais desenhadas e parecidas com a escrita à mão ou a letra cursiva. Por isso, é mais indicada para ser usada em títulos e assinaturas. Vamos lá, então, para a fonte Black Letters.
Estas fontes são chamadas popularmente de fontes góticas e originam-se das fontes serifadas. Classificam-se como fontes display. Sabe aquela primeira letrinha de quando você vai ler uma história de um livro infantil, da frase "era uma vez"? Então, é ela que está presente lá naquela primeira letrinha. Como exemplos, temos a Old English e a Gaud Test. Além destes 4 tipos de fontes, nós temos 2 categorias, que são as fontes modernas e as fontes fantasia. As fontes modernas são a Estiside e a Elif. A principal característica destas fontes é que elas são diferenciadas pela espessura. Elas podem ser bem fininhas ou bem grossas, existindo assim fontes modernas com ou sem serifas. Fontes fantasia são fontes conhecidas como comemorativas, pois elas são compostas por enfeites, símbolos e desenhos. Essas fontes representam objetos, animais, pessoas, entre outros, e promovem a sensação de festa, comemoração, quadrinhos, tecnologia e geralmente não possuem regra de tamanho ou forma. E além dessas 2 subcategorias, nós temos as fontes não latinas, que são compostas por letras que não são de origem latinas, como árabes, japonesas, russas, dentre outras. Agora que eu já expliquei para vocês um pouquinho sobre as características principais das fontes, eu vou explicar para vocês a diferença entre caixa alta e caixa baixa. Caixa alta é uma expressão utilizada em tipografia para referir a escrita com letras maiúsculas. Ela destaca o que está escrito. Contudo, é preciso tomar um certo cuidado na utilização da fonte em caixa alta, em maiúscula, pois às vezes ela dá a sensação que você pode estar gritando, falando alto, chamando a atenção do seu leitor. E isso, em certas ocasiões, não é legal, né? Além disso, blocos de texto em caixa alta são mais difíceis de ler. Já a caixa baixa, que é a fonte em seu formato minúsculo, apresenta uma postura mais próxima, mais acessível e mais presente do leitor, do seu público. Então, é sempre bom pensar qual fonte você vai utilizar na escrita do seu anúncio, na postagem da sua rede social, pois as fontes de caixa alta servem para dar a impressão que você está querendo falar alto com o seu leitor, chamar a atenção, destacar. E a fonte em caixa baixa serve para você criar uma proximidade, ficar mais próximo do seu leitor. Vejamos este anúncio que eu coloquei aqui para vocês. Como ser uma mulher de sucesso? Percebam que apenas a palavra sucesso está em caixa alta, porque esta é a palavra que eu quero chamar a atenção do leitor. Então, não seria interessante eu utilizar todo o texto em caixa alta. Bom, pessoal, como eu já apresentei para vocês algumas características da tipografia textual e da diferença de se utilizar a caixa baixa e a caixa alta nas formatações de seus textos, de seu anúncio ou de sua mensagem que você pretende transmitir na sua rede social, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é importante atentar-se para estas questões. E para isto eu trago aqui alguns exemplos de empresas que mudaram até as fontes, as cores e os formatos dos seus caracteres, das suas letras, para se tornarem mais próximas do seu público.
A Motorola, por exemplo, ela trocou as letras, as fontes que estavam todas em caixa alta, por fontes minúsculas e mais cursivas para transmitir uma sensação de proximidade com o seu público. O Google também trocou as fontes serifadas por fontes cursivas. E até o Instagram trocou o formato do seu logotipo. Ele trouxe uma nova proposta com fontes mais claras, mais nítidas e mais próximas do seu público. Além dessas empresas, outras empresas adotaram mudanças nos seus logotipos por diversos fatores. Vou apresentar alguns deles. As letras maiúsculas viraram minúsculas a fim de demonstrar leveza. E há quem diga que as marcas que usam logos em caixa alta passam a impressão de invasão ou de estarem gritando o nome da empresa para o cliente. As cores dos logotipos também mudaram, sofreram alterações. Os tons mais claros, vivos e alegres estão sendo mais utilizados com o objetivo de deixar as marcas mais amigáveis e atraentes. A cor preta, gente, está sendo praticamente extinta de algumas logos. E a tendência mais perceptível nos logos modernos é a utilização da cor verde, apresentando assim a imagem de uma empresa sustentável, que contribui para o meio ambiente, que é politicamente correta. Além de trocar as cores pelos tons verdes, mais naturais, elas inserem no layout das suas logomarcas, dos seus logotipos, folhas, raminhos, flores e algo que represente o contato direto com a natureza. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a diferença das fontes, que saibam quando pretendem utilizar, qual ocasião é necessária e usem a criatividade agora para criar seus anúncios, formatarem seus textos e abusem do conhecimento nos seus posts nas suas redes sociais. Lembrem de deixar o seu like, hein, gente? Se inscreva no canal e ativem o sininho para ficar por dentro das notificações de novos vídeos. Valeu, hein?